Bom, chegamos ao nosso formato de texto e na aula anterior nós já falamos sobre esse formato. Mas vamos às informações importantes aqui. Formato texto, se você entrar para formatar uma célula como um texto, vai perceber que esse formato não nos traz nenhuma possibilidade de alteração. Assim como o formato geral, ele é aquilo e pronto. Bom, mas o que esse formato faz? O que ele nos mostra? O formato de texto, ele é um formato que nos mostra todas as informações que nós digitarmos dentro da célula. Ou seja, se eu digito uma data, aparece. Se eu digito um número, aparece. Se eu digito um símbolo, aparece. Qualquer coisa que nós digitarmos dentro da célula, ele vai mostrar. Bom, parece então que é excelente esse formato. Porém, nós temos aqui cuidados necessários para esse formato. O formato de texto, ao mesmo tempo que mostra todas as informações, ele não vai interpretar números nem data. Quando nós temos datas e números dentro de células que estão formatadas como um texto, essas datas e esses números eles não são interpretados como datas e números. Ou seja, eles são apenas uma sequência de caracteres. E o ruim disso é porque a gente não consegue fazer um cálculo, a gente não consegue fazer soma, divisão, multiplicação, não consegue calcular datas, diferenças de dias e tudo mais. Então, passa a ser um grande problema. Feito? Tem conserto para isso? Sim, tem conserto para isso. Eu vou fazer um exemplo agora com um número, tá? Formatei a célula com texto, vou clicar em OK, vou inclusive mudar aqui para número e o próximo será data. No exemplo, o número é mais fácil, tá? Vejam, quando nós digitamos números em células que estão formatadas como texto, essas células elas automaticamente assumem um alerta de erro. Tem um outro ponto aqui que chama atenção, tá? Sempre que você for trabalhar com uma planilha, onde os números eles estiverem alinhados à esquerda da célula, é um ponto de atenção, porque alinhamento à esquerda da célula é padrão de texto e não numérico. Mas no nosso exemplo, vejam que além do alinhamento, nós temos aqui um alerta de erro, Essa marcação verde que o Excel coloca no canto de uma célula, ela é a identificação de um possível erro. Nem sempre é um erro de fato, mas identificou alguma inconsistência. E é sempre bom dar uma conferida. Nesse nosso exemplo, o que aconteceu aqui foi que o Excel identificou, vejam, cliquei no alerta de erro, selecionei o intervalo, cliquei no alerta de erro, e a primeira linha do alerta de erro é justamente a descrição do erro, que nesse caso é número armazenado como texto. Ele já identificou que aqui nós temos números dentro de células que estão formatadas como texto. A segunda linha do alerta de erro costuma ser a solução do nosso problema, e nesse caso ele sugere converter em número. Quando eu clico em converter em número, é isso que ele faz. Ele vem aqui e muda o formato para número. Tenho certeza que você deve ter pensado, vou dar um Ctrl Z aqui, você deve ter pensado, mas se eu tivesse selecionado essas células, dado, por exemplo, um Ctrl 1 e mudado o formato para número, cliquei em OK, ele muda o formato. É aí que você se engana. Porque o Excel ele tem uma resistência de troca de formato número para texto e texto para número. Nesse caso, além de mudar o formato para números, eu preciso entrar dentro de cada célula, ou seja, entrei, Enter. Inclusive posso usar o F2. F2, Enter, F2, Enter. E assim, entro e saio dentro de todas as células. E só nesse momento em que eu entro e saio, é que ele faz a troca do formato. Por isso essa resistência que eu comentei agora há pouco. Feito? Bom, o ideal então é o quê? No alerta de erro, mudar, selecionar, converter em número e está tudo resolvido, De preferência com todo o intervalo selecionado. Feito! E se for data? Se eu tiver uma célula formatada como texto, vamos fazer isso, e eu digitar uma data dentro dessa célula, como é que faz com esse negócio? Vejam que no exemplo da data nós não temos o alerta de erro. E para resolver esse tipo de situação, a gente vai ter que recorrer a um recurso simples, mas que
lembra muito o que a gente teve que fazer lá na porcentagem. Lembra que a gente teve que fazer uma correção no formato de porcentagem? Então, aqui também é algo semelhante. Eu preciso o quê? Sinal de igual. Eu vou selecionar a célula. Vejam que eu estou fazendo isso em uma coluna separada. E eu vou mandar multiplicar por 1. Quando eu mando multiplicar uma data por 1, o resultado será ela mesma. Então, eu tenho aqui como resposta ela mesma, porém no formato geral. O que eu faço? Seleciono, Ctrl 1 e mudo o formato para data. E dou um OK. Pronto, tudo resolvido. Ah, mas e se eu tivesse selecionado essas células e mudado o formato para data, não teria resolvido? Não teria resolvido. Só resolveria depois que entrasse e saísse de cada uma das células. Aí imagina você uma sequência com 1000 datas e você precisa fazer isso. É inviável, né? Essa parte do cálculo trouxe aqui a data, porém eu não quero esse cálculo. Então a gente usa aquela mesma regrinha, aquela mesma lógica lá do formato porcentagem, ou seja, seleciono as datas, copio, em cima da primeira data onde eu vou substituir, eu mando colar especial valores, que eu tenho um atalho aqui em cima, e em versões mais antigas eu vou clicar em colar especial, vou selecionar a opção valores e vou clicar em OK. E vejam que agora o meu problema está resolvido, porque quando eu colo valores, ele cola o meu resultado e não a minha função ou o meu cálculo. Feito? Muito bem. Essas são duas formas de resolver problemas com o formato texto, de números e datas armazenados como texto. Espero que toda a explicação tenha ficado clara e que para problemas futuros você consiga lidar facilmente com essa situação. Feito? Um forte abraço, ficamos com essa aula por aqui e na nossa próxima aula falaremos sobre os formatos especiais do Excel.